Cristiano, 4 jogadores, o Corinthians tenta mais 2 jogadores. No segundo, o Dorival, ele queria mais 6. Aí se concentrava com 4. Não vai chegar. Chegar a 2, tá bom demais. Essa é a grande realidade. O próprio Mendes falou, o Corinthians de 2 ou 3 jogadores do exterior. Não tem bala para trazer. É só um sonho. Aí o Paquetadites, devedores de marmita. Ah, tudo bem. A gente com dor de barriga, devendo marmita, mas quem saiu todo melado foi vocês. Deixa eu responder um comentário de um cara aqui, ó. Cadê? Ele colocou aonde aqui? Cadê? Obrigado, Carlos. Obrigado, Pedro. Fiel argentino, boa noite. Gostaria de saber, o Marcão deve saber outros, além do que eu vou falar aqui, mas o Marcão tem muito mais experiência, conhece muito mais gente lá do que eu. Boa noite. Gostaria de saber quais os conselheiros que levantam a bandeira contra ex-presidentes para expulsar os mesmos do Corinthians. Gente, eu vou falar por mim. Tem. São muito poucos, mas que acabaram de fazer recentemente requerimentos para que isso aconteça. Eu conheço o Peterson e conheço o Salles, Marcão, que são dois que fizeram então, requerimento em cima de requerimento. Agora, eu vou devolver para você, o fiel argentino, a seguinte questão. Isso que eu já conversei com os dois, já trouxe os dois aqui no canal, inclusive. Porque o ano passado, em outubro, eu fiz um vídeo que repercutiu muito com o meu irmão, a gente batendo boca na live, onde eu disse, meu irmão falando que meu irmão é sócio associado do Corinthians. Eu não, mas ele é. E ele falava, Márcio, não é assim, tem gente boa lá, não sei o quê. Aí eu falei, então eles que põem a cara para fora, porra. Eles que subam no muro do Parque São Jorge e falem, ó, eu tô aqui, eu sou o conselheiro fulano. Ó, eu tô tentando fazer isso aqui. Os caras vêm e me abafam. E eu não consigo, mas eu tô querendo. Ó, sou eu aqui, ó, eu, fulano de tal. E por incrível que pareça, Marcão, isso surtiu efeito, né? Tanto que eu conheci o Peterson e conheci o Salles, e mais do que isso, do que aquele papo de jogar papo fora, eu falei assim, eu gostaria muito de ver o que vocês têm feito. Vocês podem me mostrar? Posso, tá aqui. Requerimentos e mais requerimentos para cobrar coisa de camisa, para cobrar a expulsão de quem está sendo denunciado. Agora, o que acontece? Anda. As coisas andam. Cara, é gente de lá de dentro. A Miriam falou outro dia aqui, que é conselheira vitalícia, que ela não tem acesso ao relatório Denis Chiang. Ninguém teve. Meia dúzia de pessoas tem. E eles não mostram por quê. Já falei aqui na live anterior com o Marcão. A hora que mexer nas gavetas do Corinthians, que abrir aquelas gavetas que tem aquela chavinha na mesa, só vai sair ratazana lá de dentro. Sujeira. Então ninguém vai ser grande. Ninguém quer intervenção. Só que a intervenção não tem como ele segurar, porque vai chegar. Ninguém quer expulsão. Agora, por que não dão oportunidade para a Safiel, para qualquer outro projeto de SAF entrar? Porque qualquer um deles, gente, para qualquer um deles que queiram fazer algo sério, eles precisam antes fazer uma auditoria para limpar tudo, levantar tudo que deve, renegociar contrato. Ninguém vai investir, um cara que vem para investir para ganhar dinheiro, não é para 49%. Não tem auditoria, não tem transparência, entendeu? Então é aí que está a questão. Existe gente lá, sim. Eu achava que não tinha, mas tem. Tem. O Marcão, se ele souber outros nomes, eu não sei. Eu conheço por hora o Salles. Olha, o Leandro, também conheço o Leandro Almidia também, que é outro. São, para vocês terem uma ideia, o Salles e o Leandro, eles não querem SAF no Corinthians, e está tudo bem, mas eles estão tentando um monte de requerimento lá para tentar a expulsão desses caras, de um monte de coisa. Então, na verdade, o Corinthians é dividido em 3 partes, né, Márcio? Essa questão do Corinthians, gente, por exemplo, tem sim bons conselheiros lá dentro. A bagunça do Corinthians começa na invasão no dia 31 de maio. E aí tem pessoas que a gente conhece que estavam envolvidas na invasão. Eu repugnei ao extremo. Porque aquilo demonstrava que a instituição não tinha comando algum. E os caras não podiam enquadrar um homem de 72 anos de idade, que aquilo era quase um cárcere privado. Tá? Demonstrou que isso não tinha comando algum. Hoje,
O Corinthians precisa se reencontrar. Na minha opinião, eu disse o que eu falei na época do impeachment do Augusto. Não impeachment Augusto é mostrar que o clube é um clube da impunidade. Porém, eu deixei claro, 3 pontinhos depois, que não adiantava só impeachment Augusto, teria que expulsar os outros. E se isso não for feito, o Corinthians é o clube da impunidade, sim. Existe, poucos vão falar que são a favor da expulsão por medo. Muita gente tem medo no Parque São Jorge de falar. Muito medo. Tem gente que se curva porque não, são minorias, os caras vão engolir a gente aqui dentro. Então, o que acontece hoje no Corinthians? Se a Comissão de Justiça fosse uma comissão séria, coisa que não é, e o que mais me incomoda é que tem desembargador nessa comissão, tem pessoas letradas, juristas, fazem parte da RT e eram simpatizantes. É a mesma coisa que pegar o partido do Bolsonaro ou do Lula e falar assim, condena ele. Os caras não vão condenar, gente. Vamos ser sinceros. Pegar os dois como exemplo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Isso não vai ocorrer. Os caras estão pedalando para transformar o erro do Andrés em punição de devolver o dinheiro. Está tudo certo. Porque não consta no estatuto a questão da utilização do cartão. E isso é uma muleta para ludibriar, enganar a torcida, nos fazer de idiotas. Porque qualquer ser humano, em sã consciência, não precisa só se o cara for um boçal, um acéfalo, sei lá, um cara tem microcefalia, Deus que me perdoe, o cara não pensa. O cara nasceu sem cérebro. Para entender como se paga um cartão de crédito com moeda corrente. Dinheiro, money, mexã, arame, bufunfa, La Prata, La Prata, que você quiser pôr, o nome que vocês quiserem. Então, fica uma coisa bem clara. Com qual dinheiro foi paga a fatura do cartão? Saiu da conta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, você não precisa ter a palavra cartão corporativo para chegar ao denominador comum, que basta pegar um extrato que vai ver que o dinheiro saiu da conta do clube para benefício próprio, benefício pessoal. Então, essa desculpa para não expulsá-los é vergonhosa. Outra, se o Ministério Público pede a cabeça dos ex-presidentes que eles se tornem réus, quem é a Comissão de Justiça Interna do Corinthians para não seguir o mesmo caminho do Ministério Público? Então fica bem claro que o Corinthians, se não expulsar Andrés e Duílio, não acabar com a impunidade, com essa bagunça no clube, e pode expulsar o Augusto também. O Corinthians é, sim, o clube da impunidade. A impunidade vai vencer e o Corinthians vai afundar. Em 2022 eu falei que uma era sombria se aproximava do Corinthians. Muita gente na época me xingou. Mano, estamos brigando para ser campeão, aos papos do cara. E agora? Estamos ou não estamos vivendo uma era sombria? Sim, somos campeões em campo, legal. Em campo o time se supera. Porque nós temos o próprio legal. Carrilho brincou com isso, né? No ônibus, no avião, voltando. O time não tem dinheiro queria o Alisson, mas não tem 1 milhão. Mas não parcela para nós não tem crédito. Nós é duro, mas vai ganhar título, né? Aí ele brincou, a solução tá aqui, viu, Papi? Que são os jogadores que lá estão. Uhum. E aí demonstra que o jogador tá consciente do que tá rolando aqui fora. Só que quem vai falar? Um Memphis, é um Carrillo. Porque se um André da vida falar, um Bidon, um Guinegão, acabou. Os caras saem do clube. Acaba com a carreira do cara. Vê se alguém foi peitar o Memphis na Copa do Brasil ontem. Não vai, cara. Não vai. Estão devendo, né? Estou devendo a Dona Maria da Quitanda. Ô, Marcão, deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui, ó, porque a gente passou meio correndo aqui, ó. O Christian mandou R$5. Boa noite, Marcão. Eu, Angelina e toda a família estamos torcendo por você nesse novo projeto. Marcão, você lembra aí quais são os canais da Claro que vai passar? É o canal 527, Rede Alto Tietê.
Rede Alto Tietê, canal 510. 527. 527. Na grade da Claro. Christian e Aham. Angelina e o irmão dela, eles são lá de Santos. Um abraço para todos, são grandes amigos que eu tenho. Obrigado, abraço, Christian. Obrigado. Vamos todo mundo dar essa força pro Marcão aí. Rudieiro, você tá sumido, Caião. O Rudieiro é o novo parceiro lá do Douglas e do Reis, lá, o Marcão. Ah, Tá com eles e aí, lá nas Rudieiro, lives. beleza? Salve, salve. Outra coisa que nós temos que entender, gente, e aí cabe a nós, torcedores, termos posicionamento. Há quanto tempo, Márcio, nós estamos falando, tem que pagar a dívida. Olha, vamos montar um time mais barato para pagar a dívida. Aí o time lá da Barra Funda, ou lá, sei lá onde, contrata um jogador caro. Pô, nós não vai contratar também? A gente não tem dinheiro, irmão. Então tem que parar com essa estigma de cachorro de rua ou de vizinho fofoqueiro invejoso. Ah, mas o time... Veja o time de 2012. Quem que era conhecido? Danilo e Liedson, que ganhou a Libertadores. Mas ninguém. O Cássio era o terceiro goleiro na Holanda. O Alisson não tinha dado certo em lugar nenhum. Veio na época da Série B. Chicão veio do Figueirense. Certo? Leandro Castan veio do Barueri. O Fábio Santos tinha vindo por baixo quando saiu do Grêmio. Ralf veio do Barueri. Paulinho veio do Bragantino. Elias, desculpe. Aí tinha o Douglas, veio do São Caetano, jogava muita bola. O Jorge Henrique veio do Botafogo, que estava embaixo, que ninguém mais falava do Botafogo. O Danilo veio do futebol japonês, tinha sido campeão no São Paulo, aquela coisa. O Liedson a gente já conhecia, mas estava estourado. E veio o Sheik, o Emerson, que todo mundo só conhecia pelos títulos que ele ganhou no Flamengo e no Fluminense até então. Mas não era essa unanimidade toda. O Paulo André, que depois jogou o Mundial quando o Cassiano saiu fora, ele saiu daqui do Jorge de São Paulo e foi jogar lá na França. Ninguém nem lembrava do Paulo André. Depois chegou o Guerreiro e tal. Então é o seguinte, quais esses eram grandes nomes? Nenhum. Pega o time de 77, era um time de operários. Tirando de 82, que tinha só nada mais com Sócrates no time e um Zenon, que aí até eu faço gol, e o time de 2015, que só tinha craque, dá para pontuar quantas vezes tivemos times com só craques. Então, eu acho que o caminho é esse, buscar jogadores jovens que queiram vencer na vida. Não adianta eu trazer um cara de 36, 37 anos, por causa do nome dele, para ganhar Marcão, 2 pau aqui. Tem que trazer cara, a gente já abordou isso daí. Tem que trazer cara que talvez para o grande público não seja conhecida. Tem muita gente boa no interior de São Paulo, na Série B, na Série C. Tem muito cara bom, mano. Entendeu? Esses caras vêm com outro apetite, rapaziada. Como o Marcão citou vários aí, ó. Ralf, Paulinho. Esses caras vêm porque na vida. É o que o Ranieri fez, velho. Olha a paixão que o Ranieri tem pelo Corinthians, cara. Ele era da Bahia, jogava na Bahia, foi pro Cuiabá, veio pro Corinthians e falou, cara, quando tocou meu telefone falando que é o Corinthians, eu não quis nem saber quanto ele ia pagar. Não queria saber nem quanto ia me pagar. Eu falei, eu vou, eu quero e pronto. E aí ele tem dado sangue, velho. Você viu o Wagner Mancini, quando era convidado para ser técnico, ele veio dirigindo, cara. Não, eu topo. Ele pegou o carro e veio embora, dirigindo para comandar o Corinthians. Então é assim, esse cara que nós precisamos. A gente precisa de jogador assim, cara. Precisa de jogador assim, que queira dar o sangue. Dar o sangue porque o cara precisa de uma oportunidade para provar o quão ele é bom. Então ele precisa... a gente precisa de jogador assim. Não adianta trazer estrela, mano. O Corinthians nunca se deu bem com o time de estrela. Vocês sabem disso, velho. Em 85 montamos um time que era Seletimão. Então, e não deu bosta nenhuma, não é, Marcão? Perdemos a semifinal pro Curitiba do campeão brasileiro. Quando eu falo Seletimão de 85, gente, era Carlos, o goleiro da Copa de 86, Edson Abobrão, lateral direito da Copa de 86, Juninho, jogador de seleção brasileira, Juninho Fonseca, zagueiro, Hugo De Leon, que era um dos maiores zagueiros da América do Sul naquela época, e aí tinha o Dida, lateral esquerdo, e tinha o Vladimir ainda. Tinha Dunga no meio campo, Paulinho, que depois saiu, que era um volante que depois sumiu. Aí tinha Zenon e Sócrates. Tinha João Paulo Papinha na esquerda, tá? Serginho Chulapa de centroavante. Porra, cara. O Corinthians era uma máquina. Montaram um time para ganhar tudo. Perdeu a semifinal para o Curitiba, foi campeão brasileiro. O Curitiba com um time humilde. O Corinthians nasceu assim, gente. De 3 times de várzea, cara. Que eu nem sabia. Fiquei sabendo com o Marcão, com o Rui semana retrasada aí.
Então, cara... Deixa eu só responder o Davi Games aqui. Esses conselheiros que levantam a bandeira da seriedade no Corinthians precisam vir a público para que nós, torcedores, possamos dividir o joio do trigo. Ok, Davi, por exemplo, tem que dar oportunidade para os caras falar também. O Marcão não tem problema com isso, eu não tenho. O Macedo, um monte de gente aí não tem, mas tem gente que não leva. Certo? E outra, ainda que a gente dê espaço para eles externar tudo, eu já ouvi, cara, gente que fala assim, cara, às vezes me dá vontade de entregar o boné, porque não, as coisas não andam. O problema é muito mais sério do que a gente imagina. Corinthians, sabe? tem... É muito mais sério. A sujeira é tão grande e é um conchavo tão fechado, é uma panela, como a gente diz na Zona Leste, é uma panela tão fechadinha que é um protegendo o outro, cara. Tá aqui, ó, Cidade de Carvalho. 98, o Matheus, eu concordo com o Matheus, eu comi bola, Matheus. 98, 99 também tínhamos um baita time. 2005 eu tinha montado a MSC, eu tinha esquecido desses detalhes. Obrigado por ter me lembrado. Sobre os conselheiros, gente, para que você... Desculpe ter atrapalhado, Márcio. Nós temos quase 2.000 pessoas assistindo nesse momento. Entenda uma coisa. Menos que 10% dos conselheiros, e olha que eles vão votar a reforma do estatuto alegando o seguinte: precisamos de tempo para estudar o estatuto. Vamos debater, não vamos sair votando assim. Legal, criaram suas audiências públicas. Eles não estão indo, gente. Ninguém tem audiência, tem meia dúzia de conselheiros. E onde estão o restante? Você ainda só a favor... Eu não gosto do trabalho do Dorival, Alves. Continuo falando isso. Dorival tem estrela, tá sendo campeão. Quando tá ganhando, vai ficar, irmão. Estando bom ou não, tá ganhando. O que vale no futebol é resultado. Aí eu tenho que ficar quieto. Mas falar que o time é bem montado por ele, é um time que tem um padrão de jogo, aí eu tô sendo hipócrita. Então, se os caras estão indo embora, eu falo, legal. Ô, Sade, essa é a única solução. A única solução é essa, Sade, intervenção. Expulsão. Ou ter uma SAF que eles não querem permitir. Por que não querem permitir? Muita gente não entende o negócio da SAF. Uma SAF com 49%, ela não tem poder nenhum de negociação. Porque ela vai lá e fala, eu quero colocar o Marcão aqui. Os outros 51% vão votar contra, ela perdeu. Aí vai ter que... O famoso conchavo que o Márcio acabou de falar. O dono da SAF vai ter que fazer um conchavo com alguém para puxar para o lado de cá. Para ele poder ganhar. Aí não adianta, mano. Aí não adianta. É mais do mesmo. O que o Fernando tá falando aqui é sério, ó. Mas eu tenho um contraponto. Fernando Jensen, salve, irmão. Tem gente boa lá dentro. E também com medo. É uma questão de segurança. Ô, Fernando, mas assim, ó, eu vou ser bem sincero, cara. Eu já falei isso, inclusive, para eles. Tá com medo? Não dá conta de ir para cima? É questão de segurança, eu entendo, é lógico. Família tá sempre em primeiro lugar. Mas então sai fora, mano. Vai frequentar o clube como mais um qualquer, mano. Tá difícil. Entendeu? Tá difícil. Porque, mano, aí o cara vai ficar lá enxugando gelo. O cara quer o bem. O cara mete requerimento. Grita, xinga, faz. Vai nas audiências públicas. Porque quem tá indo nas audiências públicas, eu sei que o Salles e o Peterson tá indo, Marcão. O Leandro tá indo. Eu sei que esses caras tá indo. Vai estar puxando o saco de conselheiro. Eu não quero falar palavrão. Mas que se foda. Não tô puxando o saco. Tô dando voz para quem tá tentando fazer alguma coisa. Eu acho que não é nem puxar saco. E paciência. Os caras estão lá, mano. Os caras tá indo nas audiências. Os grandão, os pica-grossa aí, ó. Esse Rashid, esses caras aí que ficam entrando em campo aí curtindo. Ninguém vai, mano. Não vai. Entendeu? Então, por exemplo, na audiência pública, vocês, diretoria do Corinthians, era obrigatório ter um membro da diretoria lá. Ou o presidente, ou o vice, ou o secretário. Não está lá para isso? O secretário-geral, onde que ele está? Ele está no gramado tirando foto com a taça, mas não trabalha. Está errado. Poucos conselheiros. Aí eu citei aqui a Miratier, ele citou mais 3 aí, que eu vi indo nas audiências. O pessoal da Chapa 85 está indo também. Foi o Cascone foi em algumas que eu vi, outras não, mas ele foi em algumas. Rosalá foi, acho que 1 ou 2. Teve um pessoal que andou indo, assim, mas foi ainda, né? Mas tá horrível, né, pô? Foi numa lá, no dia que foi o sócio vai voltar, que eu questionei, não gostou que eu questionei ele, mas eu questiono mesmo, e não adianta que eu vou questionar, que não vem contar groselha para mim, que não vai dar. Ele falou que estava ali pelo Corinthians, ele estava a favor da torcida, eu questionei ele, né?
se ele é tão a favor da torcida, porque ele lançou aquela ideia que tinha que ter BMG, camisa da Nike, ser sócio do Corinthians. No programa de governo dele nunca constou o apoio ao voto do sócio torcedor. Agora vem falar que está do nosso lado, numa audiência pública. Vem querer jogar groselha do nosso olho. Quando é legal, menos, né, irmão? Menos. Aqui você não vai... Não vai voar. Em cima de mim não vai voar. Pode voar mosca, tal, porque não consigo pegar elas. Mas ideia furada não vai voar. Então, eu questionei. E vou continuar questionando quem estiver contando groselha pra gente. Tá certo. Tem que fazer isso mesmo, Marcão. E a gente vai junto, vai ecoar, vai replicar, vai repostar. Boa noite, Marcão. Mas as torcidas organizadas não poderiam fazer mais sobre esse assunto, as expulsões, sobre as expulsões de safados. Ô, Everton, os gaviões. Quando a gente fala torcida organizada, a gente quer mandar um recado pro Ale e pros gaviões. Os caras vão fazer o quê também, irmão? O que os caras vão fazer? Já faz. O que dá pra Entendeu? O que dá para fazer, tá fazendo. Vai invadir lá e vai partir para violência? Tem que entender, gente. Que eu tava falando pro Marcão hoje aqui, ó. Se a gente tivesse. A gente fala que a gente tem 35 milhões de torcedores. Se a gente conseguisse enfiar 100 mil corintianos, seja de organizado ou não, na frente do Parque São Jorge para fazer barulho em protesto, vocês iam ver a repercussão que ia dar. Mas consegue? Não precisa muito. Se 50 mil que fosse, os caras não vai, mano. Se todo mundo cansasse de cantar juntos dentro do estádio, expulsão, e desse e colocasse a foto dos caras lá, não, já ia fora ajudar. do timão, o estádio cantando, né? Fora renovação já, querendo um SAF, começasse a cantar alguma coisa, seria diferente, seria melhor. Nós temos que entender, tem muita coisa errada. Tem as questões do ingresso, ainda tem muita gente vendendo ingresso na rede social, tá errado. E nós temos que cobrar sim. Certo? A Rede Poderoso Timão, as lojas oficiais do Corinthians, era pra, hoje, quando foram lançadas há 10 anos atrás, elas tinham 150 lojas em 2018. 8 anos depois, elas foram lançadas em 15 para 16. Em 18 atingiu 150 lojas. 8 anos depois, tem menos de 30. Tem 27, 28 lojas só. Os caras não aguentou, mano. É muita coisa errada. Aí vem esse Empório Alex aí, que aí o Adriano Monteiro Alves não explica, o contrato do Willian não explica, o compliance não explica, o jurídico da época não explica, ninguém explica. Mas o Alex Empório está com o contrato na mão. Por quê? Já existia lá da SPR, que era um absurdo também. Que até a Nike ganhava dinheiro. Eu ia lá com uma camisa escrita, eu quero licenciar. Licenciava o meu produto, a Nike ganhava royalties em cima disso. A Nike. O que a Nike tem a ver? Contratos que não tinha revisão anual, não tinha gatilhos de aumento, eram fixos. Jogador que o Corinthians compra e ninguém sabe e vai para some que nem some no vento. E aparece também do nada. E o dinheiro, quem põe aqui? É Gavioli, né, que está recebendo aí 94 mil. Mas o cara não está envolvido, já era para ter sido demitido. Sem conversa, irmão. E aí, chegamos ao contexto que a roda está rodando sempre. É que nem um cachorro mordendo o rabo. Está desse jeito o Corinthians. Dentro de campo, o time começa, apesar dos erros táticos e não ter padrão de jogo, isso é uma outra conversa. Mas está sendo campeão, irmão. Só que é muito pouco só o dinheiro do título. Não dá para refrescar. Hoje cai 100 milhões na conta do Corinthians, cara, é como se caísse R$200. Só, vai embora. Vai embora. Ô, Marcão, é seu amigo, acho que é seu amigo, Matheus. Como assim 98, 99, 2000, 2005? Time de estrela, não. Que estrela que tinha lá? Não, tinha Rincon, Vampetro, Marcelinho. Não, mas ele tá falando que era um time de estrela. Time de estrela do Flamengo, mano. 2 times de estrela, quase. Tinha 3, 4 caras diferenciados. O Rincon já tinha passado por Palmeiras, veio pro Corinthians. O Edilson a mesma coisa. O Marcelinho aconteceu no Corinthians. Ele veio do Flamengo pro Corinthians. Vampeta voltou da Holanda e estourou aqui no Corinthians. O Ricardinho, se eu não me engano, jogava no Paraná Clube, não era? Isso, veio pro Corinthians, estourou aqui também. Não tinha um time de estrelas, legal. Mas virou assim, não era... de estrela. Não tinha um elenco de estrelas. Acho que isso quis dizer. Mas eu peço desculpas se não ter citado esses times, né, Matheus? Não tem problema. Não, mas verdade. Quando eu falo 85, era só jogadores livres de seleção, todos. Do goleiro ao ponto esquerda. É um time de estrelas.
Porque Carlos, Edson, Juninho, jogadores da seleção brasileira, Hugo de Leon, seleção uruguaia, Vladimir, o Dida estava sendo cogitado para a seleção, depois ele foi para o Palmeiras em 88. O Vladimir era jogador de seleção. É que o Vladimir não deu sorte na carreira dele, que tinha Zico, tinha Júnior, tinha Nelinho na posição dele. Era difícil o Vladimir jogar na seleção. Dunga era jovem quando chegou no Corinthians, em 84. O Dunga chegou no Corinthians em 84. Em 84, quase o Maradona parou no Corinthians. Aí o Napoli cobriu a oferta e ele foi para a Itália. O Maradona era para ter passado por aqui. O Romário falou por 2 vezes quando jogou aqui, né? Então é isso. Muito feliz com a sua parceria, Marcão. Você merece. Obrigado, Anônimo. Obrigado, irmão. Agora sim, tá difícil. Ou a gente começa, nós, nos unirmos, torcedores, e a galera quer sempre jogar nas coisas. Eu vou em várias organizações, adivinha, só organizadas. Cadê os torcedores? Cobrar pela internet é fácil. A gente fala sempre, né, Fernando? Eu, quando eu vou transmitir os manifestos, na verdade, eu mais manifesto que transmito, porque eu fico mostrando o manifesto e estou lá cantando no meio. Porque eu sou torcida, irmão, não adianta. Só que assim, não adianta, o que as pessoas entendem hoje, que o organizado não pode chegar lá metendo o pé no portão. Uma que é crime porque o Corinthians é uma instituição privada. O clube é uma instituição privada. Associados. Então, se há associados, eles têm direitos àquele clube. Só o sócio pode votar porque ele conquistou esse direito ao comprar uma pequena uma fragmentação do clube. Ele não pode vender uma pedrinha do Parque São Jorge, mas ele tem direito a voto. Ele utiliza, por isso que ele é sócio. Agora, só chamar a torcida organizada para lá é muito fácil, porque quando você é uma briga lá, a primeira coisa que a gente escuta, esses caras não me representam, hein? Pra que fazer isso? E se não faz nada, os caras vão bunda mole, mano, não fizeram nada. Eu acho que nós, corintianos, temos que nos unir. Cada um, claro, quem mora muito longe, eu sei que não dá para ir na frente do clube, a gente entende. Não dá para enfiar 200 mil no estádio, porque o estádio só cabe 48 mil, a gente sabe disso. Mas se a gente colocar um número exagerado na frente do Parque São Jorge, mas com organização, cantando, todo mundo a mesma voz, exigindo, aqui na rede social fazendo pressão, os canais se unindo para fazer pressão, a gente pode conseguir mudar essa história. De fora para dentro. Porque nós vamos estimular, vamos encorajar aqueles que estão encolhidos, estão arredios dentro do Parque São Jorge. Fernando, é isso. Quando tem o chamado dos Gaviões, é geral. Aí sim, cara. Isso aí eu concordo. Se eles convocar, aí vai. 10, 20, 30 mil. Se vacilar, vai mesmo. Mas existem questões internas lá também, que eles também estão lá, cara, discutindo. É uma associação dos Gaviões, cara. Tem uma diretoria, tem conselheiro, entendeu? Então, assim... Mas assim, cara, não tô aqui defendendo, não, porque eu sou um cara que sempre cobrei muitos Gaviões por conta de intervenção, de ser fiel, de posicionamento, mas eles também estão enfrentando lá. São várias cabeças pensantes, cara. Uns pensam para o lado, uns pensam para o outro. Eles estão tentando buscar um equilíbrio lá para poder nortear alguma coisa. Foda, cara. Não dá para o Alê vir. Não dá para o Alê vir de peito aberto e falar assim, mano, o negócio é assim. Não é, mano. Não é Gaviões ditadura. Não é dele. Não é ditadura, gente. No Gaviões existe um comitê, existe conselheiros. Quando vai se tomar um posicionamento, é feita uma reunião e é convocado até os associados a participarem da reunião. Aí a maioria vence. Então, o Alê pode falar por isso. Eu, Alê, não presidente, eu, Alê, corintiano, não sou o presidente do Gaviões, está falando. O Alê, pessoa, eu tenho a opinião. É a opinião do Alê, não do Gaviões. Ele vai falar em nome do Gaviões após uma reunião. E aí não dá para ficar cobrando o cara 24 horas. Além porque não vai lá, briga, sai na porrada. E quando o cara vai preso, quem vai cuidar da família dele? Quem vai pagar o advogado pro cara? É muito fácil falar. Ficar aqui falar, vai lá, briga. E você, fez o quê? É só vocês verem aí, ó, tudo que o Marcão já passou, tudo que o Mala vem passando, tudo que o Macedo vem passando, os caras estão, ó... Cara, os caras estão sofrendo processo em cima de processo. E tudo gente simples. O Marcão é simples, é de família humilde. O Macedo, se vocês não sabem, o Macedo é vendedor de lubrificante. Lá em São José do Rio Preto. É um trabalhador, é vendedor, cara. Trabalha na rua, atrás de cliente para conseguir o pão de cada dia. Sofreu um monte de retaliação. O Mala, então, é outro.
entendeu? Da ZL também, de São Paulo, só tomando na tarraqueta, filho. Inquérito, Cada um. E todo mundo que tá montando nos caras para processar é cheio da pólvora, da bala, ó. Entenda uma coisa, cada um então, sofre de uma maneira. É isso. Ô, Marcão, só para concluir, é o que o Fernando tá falando, ó. Eu entendo um pouco o que ele tá falando. Porque o torcedor de rede social, eu não vou dizer a maioria, nem generalizar, mas a internet, ela entre aspas, não é mais, mas ela é meio que terra de ninguém. Os caras roncam grosso, fala mesmo, mas na hora que é ir pro pega pra capar, ninguém vai, mano. Aí você, vamos pôr 100 mil pessoas lá, aí nos grupos, pá, sei o quê, tal. 1000 pessoas, não tem isso? Não vai, velho. Não vai. Ó, o que o Márcio está falando, gente, eu vou falar assim, para vocês entenderem o que acontece. Cada um sofre de uma maneira. O Mala está respondendo o processo, o Macedo está brigando na justiça. Eu fui acusado por pessoas aí da mídia, né, jornalistas, que inventaram que era da milícia digital, em pleno horário nobre de uma emissora. O advogado foi lá, nunca meu nome esteve no meio do inquérito, nós temos todo o inquérito na mão. E eu tenho um vídeo do próprio Romeu Tuma Júnior deixando claro que nunca o meu nome esteve na lista de milícia digital ou de qualquer briga entre o Corinthians e alguém. Então, só que saíram falando sobre isso. Aí começaram a me descredibilizar aqui no YouTube, eu pedi monetização. Para que vocês tenham noção, nós ganhamos um valor fechado por cada 1000 visualizações. Hoje eu não ganho 20% do valor que nós ganhávamos. Ah, foda, não ganho 20%. Eu falo uma coisa de centavos por cada 1000 visualizações. Centavos. Hoje está em 30 e poucos centavos de dólar. Não dá R$1 a cada 1000 visualizações. Eu teve quando eu fazer vídeo aqui, eu não recebi 17 centavos de reais. Tá? Por quê? Por causa dessas acusações. Já roubaram uma casa onde eu morava antigamente, só roubaram só o equipamento na minha casa, do canal, jogaram todo o meu alimento no chão, não roubaram mais nada, só isso. Eu estou acusando alguém, não posso acusar porque não tenho provas, mas aconteceu isso na minha vida. Né? Haters, como você viu o cara entrar aqui para me ofender, falar que não tem credibilidade nenhuma. Como é que ele sabia que eu ia falar se eu nem tinha tocado no assunto direito ainda? É coisa mandada lá dentro do clube. Então, e não estou falando que é o conselho em questão, não estou dizendo que foi ele, não. Mas lê do clube, as pessoas lê. Os caras lê os comentários, está na rede social o debate. Os caras lê, cara. Os caras falam, vai lá atormentar o cara. Sabe que o cara que eu tenho pavio curto. Entendeu? Então, é uma guerra. É uma guerra fria, silenciosa e sórdida. Só que se nós nos unirmos, você está nos assistindo, compartilhar live, vídeos, deixar like, deixar comentário, hypar nossos vídeos, nos ajudar. Você fazer que outras pessoas, que quer queira que não, o YouTube vai ser obrigado a espalhar esse vídeo, porque opa, peraí, os caras estão gostando, eu sou obrigado a entregar. Para que outras pessoas entendam o que está acontecendo dentro do Corinthians. Hoje, eu até acredito que nós vamos disputar as finais do Paulista. E houve um comentário aqui que passou, e é verdade. Campeonato de tiro curto, o Corinthians pode chegar em todos. Mas campeonato longo, que necessita de média, de regularidade, não vai chegar. Porque o elenco é curto. Aí estão falando do Campeonato Brasileiro, que é uma realidade. Se você perguntar bem como torcedor, vamos ganhar tudo esse ano, porra. Mas falando agora com os pés no chão, nós não temos elenco. Então, o Corinthians vai ter que apostar no tiro curto. Ficar no meio da tabela no tiro longo e ganhar alguma coisa no tiro curto. Que é o que tem para fazer. Não adianta o treinador vir aqui e falar, não, eu não vou priorizar nada. Mentira, ele está fazendo isso para não falar a verdade. Tem que priorizar, não tem saída. Por exemplo, o Memphis e o Yuri já não joga contra o Capivariano. Já é ausência no jogo contra o Capivariano, tá? Memphis e Yuri é ausência no próximo jogo do Paulista. Já não vão jogar. Marcão, deixa eu só dar uma... a gente não aguenta mais, cara, falar de... Não aguenta mais falar de sujeira no Corinthians. Cansa, cara. Cansa, não é... Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Que merda, hein? Todo dia, infelizmente. Mas, pessoal, deixa eu trazer aqui na tela aqui. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, na semana retrasada, ver o primeiro episódio do Corinthians Stories. Uma ideia nossa aqui em conjunto que a gente teve de trazer caras que de fato conhecem a história do Corinthians para trazer à tona e resgatar essa paixão corintiana.
e para muitos entender um pouquinho mais da história do Corinthians, da real história mesmo, de como começou, como que foi tudo, porque eu mesmo não sabia muitas coisas e aprendi muito no primeiro episódio. Amanhã, tá? Às 19h10, nós temos... Ó o Marcão como tá estiloso aí na foto, ó. Eu sou o primeiro com a vela na mão. Eu acho que eu estava enterrando alguém nesse dia. 1910, eu nasci! Há 10 mil anos atrás. Então, depois eu vou deixar o Marcão convidar vocês também, falar um pouquinho da importância dessa live, cara. Essa não é uma live para ficar ganhando like, para ficar pedindo like, nada. Essa é uma live para ficar para os anais da história aí, ó, para ficar guardado, para sempre que a gente precisar relembrar, né, ou aprender um pouco mais de Corinthians, da onde vem essa nossa paixão, para você assistir. O Rui, como todos sabem, lá do canal Legado da Fiel, é um absurdo, né, Marcão? A cabeça do Rui, né, cara? Não, o Rui conhece tudo. É um absurdo, cara, um absurdo. É um HD, assim, quântico. Difícil de... O Rui é literalmente historiador mesmo. A gente conhece um pouquinho, ele conhece muito. Cara, é um absurdo. E ele aceitou o convite de participar junto com o Marcão, que também conhece muito, o chefe Gastão, lá da Gazeta, e o Thiago Barbieri, que é o autor do livro 23 anos em 7 segundos. O mais fraco aqui sou eu, que só conheço a história de 1978 para cá, que foi o que eu aprendi. Então, amanhã é o episódio 2. O tema é anos 40, 50, 60 e a história do nosso escudo até chegar ao que ele é os dias de hoje. Tá bom, pessoal? Convido todos vocês amanhã para participar. E agora você me ajuda aí, Marcão. E aproveitando, galera, que o legal que é o seguinte: nós trouxemos no primeiro episódio um pouco sobre a história da fundação, de como surgiu o time, sobre a camisa listrada, que em 1915 era um grito contra o racismo no Brasil, né? A primeira bola, o primeiro clássico contra o Palmeiras em 5 de maio de 1917, a goleada sobre o Santos em 1920, 11-0, né? Tudo que passou na década de 20, os tricampeonatos, o Almir Cabarbier, que foi o primeiro jogador para a seleção brasileira em 1918, inclusive marcou 2 gols pela seleção representando o Corinthians, né? O título de 1914, a derrocada em 1915 que tentaram acabar com o time do Corinthians, o renascimento do Timão em 16, tudo isso aconteceu. Falamos aí um pouquinho dos anos 30, ao menos vamos falar sobre o Mulatinho. Mulatinho, para você ter uma noção, um spoiler de amanhã, numa final contra o Palmeiras, ele não ia jogar, ele estava com o joelho machucado, ele não dobrava o joelho de dor, não dava para dobrar. Ele pediu para entrar em campo com o joelho daquele jeito e fez o gol do título. Tá? Mulatinho tem uma história linda. Aí vamos falar um pouco da década de 30, que não foi tão vitoriosa para o Corinthians, assim como não foi 40. Aí já falei do Domingos da Guia, que por ironia do destino, nós somos tão pai dos porcos, que até o maior ídolo deles é filho do Ademir da Guia, que jogou no Corinthians. Tá? E aí já trazer um pouquinho os anos 50, a fase áurea do Corinthians aí, a gente pode falar que é de 50 a 55, quando o Corinthians ganhou tudo e mais alguma coisa, passou o seu time a ser batido no futebol brasileiro, assim como foi lá atrás, na década de 10, da década de 20, como falamos do nascimento do Alfredo Schurig, que é a Fazendinha, né? Do estádio da Ponte Grande, que foi inaugurado em 1918, e entre outras histórias do Corinthians. Também nós vamos falar também, infelizmente, da goleada que sofreu para a porcada em 33, que realmente enfiaram 8-0 na gente, a queda do Alfredo Schurig, que foi o cara que praticamente bancou a construção do estádio do Corinthians, que hoje é a Fazendinha, que vai fazer 100 anos agora, em 2028. Eu não vejo o clube fazer nada em relação a isso, que é um absurdo, né? E tudo isso é para você entender como esse time do povo nasceu, né? O que nós abrimos o Pacaembu, nós fizemos um jogo de inauguração do estádio do Pacaembu, né? Corinthians tem uma história vasta, e aí nós vamos entrar em alguns títulos internacionais, falam que nós não temos, é mentira, temos muitos, nós vamos falar sobre isso. Conquistas e mais conquistas e lutas que o Corinthians teve, né? Mais um pedacinho do spoiler, como surgiu o trio de ferro do futebol paulista, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Não tinha o trio de ferro. Só Corinthians e Palmeiras eram tidos como os grandes. São Paulo passa a fazer parte do trio de ferro quando ele contrata o Leônidas da Silva, que foi o cara que fez o pai da bicicleta, o Diamante Negro. E o Corinthians traz o Domingos da Guia, que era o maior zagueiro do Brasil naquele período.
E aí sim cria-se o trio de ferro, aí tem o Majestoso, tem o Sandai, tem Sansão, aí tem Derby, e daí por diante. Então são histórias do Corinthians que vale a pena você saber, conhecer um pouquinho da raiz do Corinthians, talvez assim, aqueles que não entendem por que somos tão diferentes, saberão por isso. Saberão por isso. Então vale muito a pena você estar com a gente amanhã. É 1 hora e meia, mas, cara, a gente não vai falar de momento atual. Não, não é para isso. É para falar da história do Corinthians. Sobre a pergunta do cara da minha cirurgia, hoje eu passei pela psicóloga, que cada médico eu tenho que ter uma liberação para fazer a cirurgia. E graças a Deus ela me liberou, ela aprovou. O pneumologista agora vai. Depende da aprovação do pneumologista e do cardiologista agora, que eu já fiz os exames. Vou só fazer o do pneumologista. Amanhã, inclusive amanhã, eu tenho que passar no nutricionista. Tem ainda algumas fases, tem mais umas 5 consultas ainda. Mas segundo a psicóloga, porque ela trabalha direto com a doutora que vai operar, já está definido o hospital. Eles trabalham com a hipótese de me operar no final de fevereiro, começo de março, né, estourando aí antes da primeira quinzena de março, porque, como eles entendem, eu também entendo que para a recuperação é melhor do que o inverno, e eu já estou muito tempo aguardando, né, até porque eu atingi o peso ideal para a cirurgia, e eu não posso bobear, se eu engordar, eu não posso operar, então a gente está lutando contra isso também. Legal? Só para responder o Carlos aqui. É isso. Pessoal, sobre amanhã. Só para vocês terem uma ideia, cara, eu aprendi nesse primeiro episódio, por exemplo, que o primeiro estádio do Corinthians foi na Ponte Grande, ali em Guarulhos, né, Marcão? Ponte Grande foi perto de Guarulhos ali. Penha ali, Guarulhos, né? Eu nem sabia, cara. Nunca, eu juro, Marcão, não sabia, cara. O primeiro jogo da história da Ponte Grande tinha 10 mil pessoas assistindo. Eu não sabia que aquilo lá foi o primeiro estádio do Corinthians, foi lá. Eu não sabia que o Pelé jogava botão com o time do Corinthians. Falou que o Pelé era torcedor por causa disso, que lá em Bauru jogava muito futebol de botão, e ele tinha um time de futebol do botão do Corinthians. Olha aí, ó. Eu não sabia mesmo, cara. E você vê o Pelé falava muito do Mulatinho, dos jogadores assim, que era da infância dele. Eu não sabia o que o Teleco, em um certo dia, teve que entrar pela janela no escritório do Corinthians para tirar os pertences, porque eu não sei, agora não me lembro ao certo o porquê que foi. Os caras invadiram lá para pegar a dívida, os caras não deixaram. O primeiro jogador brasileiro a ser campeão do mundo, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro, gente. Jogou pelo Corinthians, ele se naturalizou italiano e foi campeão pela seleção da Itália. O primeiro jogador brasileiro campeão do mundo foi jogador do Corinthians. Você vê, cara, como... Só olhando a audiência aqui, Marcão, desde que a gente começou a falar de história do Corinthians, a audiência deu uma caída. Mas você vê que loucura, cara? Que não é um assunto que interessa mais ninguém hoje em dia, né, cara? E é uma pena, cara. É triste, cara. É triste saber que o corintiano real, ele não quer saber de onde... A não ser que todo mundo que vai saindo assim saiba tudo de Corinthians, né? Mas, enfim, sem problema, tá tudo bem. Por exemplo... Eu não sabia que depois de 4 anos da fundação, o Corinthians jogou contra o Torino. Jogou. Não sabia, cara. Eu perguntei, lembra, Marcão? Quanto tempo demorou para o Corinthians sair entre a fundação e o Corinthians ter uma amplitude maior no Brasil e fora? Demorou 4 anos. Olha o tamanho desse time, cara. Mas é isso. Então, tá todo mundo convidado amanhã, 7h10. O Marcão, esse cara aqui, ó, barbudão aqui, ó. Parece daquela novela O Cravo e a Rosa lá da. Mano, eu tô com essa vela na mão, mas eu não tô gorando ninguém, não, viu, gente? É a foto só. Então, para que eu tô gorando alguém aí. Ali é eu de bigodão, o Rui, o chefe e o Thiago. Um abraço aqui, eu vou tirar aqui, vamos que vamos. Amanhã nós, 19h10. Vamos lá. Marcão, vou pôr umas notícias aqui agora pra gente dar uma repercutida aí, porque são coisas que aconteceram hoje, né? Só pra gente. Cadê aqui? Peraí, Marco. Aqui. Lembrando, galera, 23h35 tem live aqui no canal com notícias, as últimas do Timão, tudo que rolou hoje no Corinthians, viu? Cola lá com o Marcão. Não deixa de se inscrever aí,
quem não é inscrito ainda, que for aqui do Poucas, que não conhece o trampo do Marcão, aí tem que ir lá conhecer a TV e Rádio Marcão do Fiel. E o homem tá chique, o homem vai pra TV agora. Segura, hein? Segura, hein? Vocês que fazem besteira no Corinthians, cuidado, viu? Que na hora que eu descobri o cinturão de vocês aberto, viu? Só para vocês saberem. Vocês entenderem, tá? Só falar que eu não avisei depois. Andem direitinho, tá? A provável escalação do Corinthians contra o Capivariano. É quinta-feira o jogo. Né, Marcão? Sexta rodada. Vamos ver aqui se já... Vamos lá. Os laterais, Mateuzinho, Matheus Bidu. O zagueiro Gustavo Henrique. E o outro? Meio-campistas, André, Breno Bidon e Ranieri. E Yuri, o Marcão já falou, possuem minutagem alta e podem ser preservados. Memphis é outro cotado para descansar e focar no derby contra o Palmeiras, que está marcado para domingo em Itaquera. O provável escalação do Corinthians contra o Capivariano. Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, Kaká, Hugo, Matheus Pereira, Dieguinho, Rodrigo Garro, Caio César, Kaique e Guinegão. Marcão, queria pontuar um pouco aqui sobre esse Caio César. Esse moleque vai fazer uma fumaça, hein, Marcão? Ele deixou a impressão que é chato de me marcar, né? Vamos esperar, mas eu gostei. O passe de calcanhar dele para a jogada do Yuri mostrou que ele é abusado. E pouco se falou do passe dele ali, né, Marcão? Foi sutil, né, mano? Sutil. Porque acho que ninguém esperava o moleque fazer aquilo, na verdade, né? Rapaz, mano. Rapaz, não sei, naquele lance que ele cortou e tocou pro Yuri também, foi moleque diferenciadinho, viu, mano? Baixinho, invocado. Cadê aqui a notícia do... Marcão já deve voltar aí. Acho que caiu ali. Cadê? Marcão já deu uma pincelada aqui sobre o Corinthians ter retomado as conversas com a Aguilera aqui. O que vocês acharam, hein? Qual que é a opinião de vocês? Eu achei bacana, cara. Achei bacana. Se a gente tiver o Aguilera aí fazendo sombra pro Bidu, não é de nada ruim, não. E ele é polivalente, né, cara? Ele é... Voltei, tô aqui. Aqui. E ele é polivalente, ele pode jogar como o Leandro Castan jogava no Corinthians também, né, Marcão? Quem? O Caio César? O Odileri. Estou falando do Odileri, da retomada das conversas com o Corinthians. O Odileri é bom que ele pode fazer a lateral, o Corinthians não tem reserva, porque o Hugo Farias não dá para contar, né? E sim, ele pode fazer uma de terceiro zagueiro também. Aliás, que eu, na minha humilde opinião, pelo menos eu imagino isso, aconteceu aqui. Tô falando eu, tá? Eu tenho que trazer um lateral esquerdo porque não dá para contar com o Hugo Souza, a gente sabe disso. Hugo Farias. Mas assim, não tem saída. O Angeleri, ele chegou bem no time, acho que todo mundo vai se lembrar disso. Para mim, ele chegou bem, jogando bem, né? Depois, realmente, ele deu uma certa caída, né? Mas agora ele chegou a pedir 900 mil para ficar no Corinthians, tá? E parece que agora, né? Ele tomou meio que tomou bom senso aí e entendeu que, não é jogador para 900 pau, né? É bom o Corinthians, porque aí entra aquela história que a gente estava falando, né, Marcio? Não temos um elenco grande. Não temos vários jogadores. Então, se você tiver mais um jogador que faça mais que uma função, vai ajudar pra caramba. Não é nenhum craque, mas entre ele e o Hugo Farias, vamos ser sinceros, né, gente? Que Angeleri fique aí eternamente. Parece que eu acho que ele vai aceitar, eu acho que ele caiu na realidade e falou, irmão. Não tem muito o que fazer, né, Marcão? Não apareceu proposta relevante pro cara, vai fazer o quê? Dívida do Corinthians com o Memphis aumenta. O Marcão já tinha falado disso, acho que ontem. Após o título da Super... Veja valor total. Vamos lá. O Corinthians faturou 11,58 bilhões com o título da Supercopa. Espera aí, deixa eu pôr aqui. O clube chegou... Título da Supercopa reconquistado em cima do Flamengo. No último domingo, o clube paulista chegou
ao terceiro título no último ano, o que impactou positivamente nas receitas com a premiação, mas também aumentou o valor de uma dívida que o Timão tem com o Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco de Dorival Júnior e que tem previsto em contrato bonificações a cada troféu conquistado. Vamos lá. A dívida atual com o Memphis de premiação no contrato assinado de 2024, há um acordo que o holandês fature pouco mais de 4,7 milhões a cada título durante sua passagem pela equipe. Com a Supercopa, o Meia já tem 3 conquistas com o Timão. Vale ressaltar que é um valor a ser pago pelo Alvinegro, mas isso não significa que o atleta receba um percentual do valor do prêmio a cada campeonato. Na última semana, o Corinthians entrou em contato com o staff do atleta. O valor naquele momento girava em torno de 30 milhões, cifra que aumentou após o título da Supercopa e agora chega a 35 milhões. A dívida é referente a uma série... É o que está falando aqui. A dívida é referente a uma série de gatilhos, né, Marcão? Infelizmente é isso, gente. O cara custa... É isso que eu falo. Por isso... mas você não tem como segurar, gente. Não tem. O Corinthians não vai conseguir pagar salários, gatilhos, prêmios por conquista. E não vai, cara. Tem que pôr o pé no chão. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. O Ataman Aglieri só vem, não aguento mais Hugo Bota. Ninguém aguenta, né, cara? Mas para compor elenco tem que ter esses caras. Não tem o que fazer, mano. Para jogar o clube na justiça. Ô Melender, é bem provável. É bem provável, Marcão. Eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer um acordo, que vai pagar em só as prestações e... Vamos ver se ele... Porque o Rojas, no finalzinho aí, foi bonzinho, né? Resolveu dar uma ajuda, né? Tirou os juros. Mas também nunca aguentou dinheiro na carreira dele, né? Ele garantiu a aposentadoria dele. O Memphis, 40 milhões de reais, gente, vai dar aí 2 milhões de... Não, vai dar uns 5 milhões de euros. O cara tem esse dinheiro na carreira dele. O Shaolin, é o que eu sempre falo, cara. O Memphis, ele é muito bom. E ele não tem culpa, cara, de terem assinado um contrato que ele propôs. Ele é muito bom, mas eu também acho injusto ele ganhar 15 milhões e 3 títulos. Entendeu? Também acho injusto. Com o elenco. Entendeu? Mas, enfim. Eu percebi, Marcão, eu tava vendo uma coisa. Eu não quero criar caso aqui, não. Mas você viu a conversa do Memphis com o Yuri pós-jogo na final da Supercopa? Um momento que estava só os dois conversando? Não deu para ver. Não percebeu? Não deu para ver o labial. Conversando. Não foi nem o labial, não. Foi a expressão, saca? Sabe quando você vê um brother, você quer comemorar alguma coisa com ele? Que nem o Yuri, ele é muito assim, ele abraça, ele beija os caras no rosto, sorri. Ele com o Memphis, cara, na comemoração ali, um negócio esquisito, frio, saca? Bem frio mesmo, cara. O Memphis falando umas coisas para ele, e ele, da hora, tal, não sei o quê, pode crer. Achei estranho, cara. Pinóquio é um Lu. Eu acho que é o seguinte, os caras já sabem que vão sair fora daqui a alguns meses, entendeu? E só não vão falar. Aí é chutômetro, não é informação não, tá? Mas eu acredito muito que já está definido algumas coisas que não vão falar agora. É chutômetro. Marcão, último assunto aqui para você poder descansar, já você tem live de novo. Corinthians desiste da contratação do atacante Kaique do Bahia. A diretoria do Timão não se interessou pela negociação por conta da relação conturbada com o tricolor de aço nos bastidores, por causa do Cauê Furquim, né? Vamos mas aí você vê que é mais uma atrapalhada da diretoria, que anuncia a contratação, depois desnegocia. E aí fica a pergunta, ninguém sabe... negociaram com um cara sem saber que ele era do Bahia? Não. Negociaram com o jogador sem saber quem era o seu empresário? Então é um bando de amador aí dentro do Corinthians. Marcão, a pergunta que não quer calar. Quem tocou essa negociação? Foi o Marcelo Paes? Se foi o Marcelo Paes, quem derrubou?
Porque aí começou o choque de gestão já, né? Estão falando que foi o Osmar, né? Engraçado como eles passam informação só para uma pessoa, né? Ué, mas os caras não se conversam, cara. Quando vai contratar alguém, não fala com o presidente, também o presidente não tá sabendo. Estranho, né, meu? Eu tô falando, é um amadorismo. Para mim, o Marcelo não vai aguentar muito tempo, não, gente. É muito desmando, é muita coisa errada. Nossa, duas já que o cara negocia e os caras brecam, mano. Rapaz do céu. A primeira ele ainda passou um pano. Ah, não, era um dinheiro, depois nós repensamos. Ele deu uma passagem de pano. Vai falar o que agora? Porque se ele falar, ah, mas veja bem, ó, alguém vai questionar. Você não sabia quem era o empresário? Você que vive no mundo da bola? Ele que é o presidente da LFU? Peraí. O Osmar não sabia quem era o jogador do Bahia? E na hora que vai negociar, ninguém sabe quem que é o empresário? Quando você vai procurar um jogador, ainda mais hoje em dia no futebol, os caras já procuram saber quem é o empresário para sentar e conversar com o empresário. Se bobear, o clube é o segundo a saber. Primeiro conversa com o empresário, vai dar negócio? Vai, então agora eu vou lá conversar com o clube. E os caras vêm falar isso. Para. Muito estranho isso, mano. Muito estranho, cara. Muito estranho. Amadorismo. Muito estranho mesmo. Ô, Marcão, agradecer você mais uma vez aqui, tá? Quarta-feira, amanhã, a gente tem o segundo episódio da Corinthians Stories, com o Marcão da Fiel, chefe Gastão, Thiago Barbieri e eu aqui também, e o grande Rui do Legado da Fiel. Então, conto com a presença de vocês amanhã. Mais uma vez, vou pedir a gentileza de você deixar o seu like aí, tá? Se inscrever nos nossos canais aí, porque é só dessa maneira que a gente vai, ó, crescendo e a live vai sendo enviada para outras pessoas aí como um conteúdo relevante sobre Corinthians. Tá bom? Quinta-feira tem live aqui de novo. Se o Marcão quiser, provavelmente o Marcão vai estar aqui comigo de novo. Quinta. Quer dizer, a história, quinta-feira estamos juntos. Quarta-feira tem jogo, né? Amanhã tem jogo. Amanhã, quinta-feira, Marcão. Então amanhã tem a live, quinta-feira, é verdade. Amanhã tem a live, quinta-feira tem jogo. Gente, tem tanto jogo agora que você fica conferindo. Quinta tem, sábado, domingo já tem, segunda já tem. E olha, quando chegar março, vocês vão ver. Quando começar a Copa do Brasil... Sexta-feira, pessoal, aí vai moer. Sexta-feira tem uma live aqui. Pela primeira vez eu vou receber o Capitão Corintiano e o Macedo aqui no canal. O Macedão lá do blog do Macedo e o Capitão Corintiano. O assunto sexta-feira, viu, Marcão? É para falar só sobre marketing. O marketing do Corinthians. O falido marketing do Corinthians. Todo mundo sabe, ou muitas pessoas sabem, que o Capitão Corintiano fez parte da Corinthians TV, né? Tinha projetos de extrema relevância para o clube. Foi mandado embora de lá. Foi mandado embora sem saber nem ao menos o porquê. Então, sexta-feira ele vai estar aqui. A gente vai falar muito sobre marketing, porque ele é da área do marketing, eu sou do marketing também. E então a gente vai ter muito assunto legal para falar. E o Macedão, como sempre, vai dar as caras aqui pela primeira vez no Poucas Ideias, desde que a gente começou aqui. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vai, Corinthians. E não deixe de ir lá assistir o Marcão. Que hora que é, Marcão? 11h40 hoje, gente. Eu vou ter tempo de tomar um banho e tomar alguma coisa. Isso. Valeu, Marcão. Obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. Poucas ideias. Salve, fiel. Poucas ideias. É voz da arquibancada. Corintiana veia, que a verdade é falada. Sem mídia.